Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Estamos juntos hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é a nossa 20ª aula e eu sou a professora Glaucia e estou aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá. A aula de hoje é muito curtinha e as próximas também, tá bom? Como a Pro havia combinado com vocês. Mas por que a Pro tá fazendo a aula mais curtinha agora? Para que todo mundo alcance a Pro, né? Quem está atrasado vai ter tempo de deixar as lições em dia. Então, por isso que a Pro está diminuindo um pouquinho o ritmo para vocês conseguirem acompanhar, tá bom? E vocês vão falando para a Pro se tá legal, se tá muita coisa, se tá pouco, certo, gente? Vamos todos nos adaptando e fazendo o melhor que a gente puder, tá bom? Então, vamos lá. A aula de hoje, olha lá, tem essa tela aqui, que é uma tela, pessoal, de um errinho da Pro, olha lá. Na correção anterior, eu pedia para vocês formarem frases com adjetivos uniformes e biformes, né? A Pro tinha errado aqui, a Pro tinha usado jornalista e artista. E aí a mãe de uma aluninha me deu o toque, aí eu falei, nossa senhora, né, gente? A Pro errou mesmo, era substantivo. E aí a Pro fazendo as aulas aqui, eu acho que eu confundi, porque eu tô falando muito de substantivo, adjetivo, locução adjetiva, e aí a Pro deu uma embananadinha e colocou errado, viu, gente? Então, aí eu corrigi e inventei uma outra frase aqui, ó. Ele tinha saúde muito frágil. Né? Então, é um adjetivo que dá, é um jeito único para toda a situação, né? A saúde, né? Aquela torta estava ruim. Então, olha lá, ruim também é um adjetivo que dá que fica o mesmo, né? Para todos, ele não é biforme, ele não tem duas formas, né? É uma única forma. Então, a torta estava ruim, o bolo estava ruim, né? Se fosse outra, tá bom? Aí a gente vai entrar aqui agora, olha lá, pessoal. Correção do livro didático. Então, a gente vai das páginas 254 até a 257, certo? O que vai ter é a interpretação do texto, o rei de quase tudo. Então, lembrando, é lá do livro de vocês, né? Do livro didático de vocês. E depois também, olha, a gente tem que corrigir. Olha, esse daqui a Pro já gravou a correção, tá? Vamos lá, então, pessoal, para a correção do texto, né? Que vocês tinham que ler, do livro didático de vocês, né? O texto O Rei de Quase Tudo. E aí vocês tinham que responder no livro as questões, tá certo? Então a Pro tentou colocar aqui para ver se vocês conseguem enxergar direitinho. Então vamos acompanhando a resposta, pessoal. Então no número 1, ó, vocês tinham que colocar o que acharam da história. Isso daí é uma resposta pessoal. Ah, eu gostei, eu achei bacana, ou ah, eu não gostei, eu achei complicada, eu não entendi nada, eu achei chata. Enfim, vocês têm que colocar o que vocês acharam e argumentar, né? Número 2. O que aconteceu de diferente no castelo do rei de quase tudo? Então, o que aconteceu naquele dia de diferente? Ele acordou muito cedo, né? Mais cedo do que sempre. Ele acordou às 2 da manhã. Não foi isso? Que ele acorda e começa a querer isso, querer aquilo, querer um monte de coisa e nada tá pronto. E ele fica bravo, né? Então, foi isso. O rei acordou muito cedo. Pessoal, então vocês podem observar a resposta aqui, depois se vocês precisarem voltar, tá bom? Para copiar, se errarem, tudo bem. Eu achei melhor deixar as respostas aqui, porque para quem errar, a resposta tá aqui, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar direitinho, gente. Vamos para 2, olha lá, não, para 3. O que deixou o rei quase tudo, o que deixou o rei quase muito irritado?
Por que ele ficava irritado toda hora, né, gente? Porque ele ficava reclamando o tempo todo. O que fazia ele ficar irritado? Então, olha lá, todos estarem dormindo bem na hora que ele acordou, né? E queria as coisas dele. Ele queria, olha lá, o fato do seu café, o banho e o cavalo não estarem prontos. Então, ele começou a pedir as coisas e nada estava pronto. E aí, ele ficou reclamando. Tá bom? Vocês podem colocar com as palavras de vocês mesmo. A Pro só vai deixar a resposta aqui, que é a resposta que está no livro direitinho, para caso vocês errem, né? Se precisarem. Mas podem escrever com as palavras de vocês, tá bom, pessoal? Vocês têm que fazer sempre com a resposta de vocês, tá bom? Aí, se não der, se ficar muito diferente do da Pro, aí a gente dá um jeito. Deixa eu arrumar essa página. Aí a gente dá um jeito, aí a gente tem que mudar uma palavra ou outra, a gente tem que fazer alteração, ou às vezes até apagar tudo, né, gente? Mas se tiver falando a mesma coisa que a Pro tá lendo aqui da resposta, só que com outras palavras, aí não tem problema, aí tá ótimo, não precisa mexer em nada, tá bom? Então vejam aí, se precisa dar um jeitinho, fazer um ajustezinho, acrescentar alguma coisa, ou se tá errado mesmo e precisa apagar e deixar certinho igual da Pro, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, próximo. Para o rei Quase, qual é o motivo do seu reino não ir para frente? Então, o que acontece, né? Olha lá. O fato de todos no reino estarem dormindo quando ele já estava acordado. Então, não era isso que estava acontecendo? Ele acordou cedo antes de todo mundo e ficou lá reclamando, porque ele queria as coisas, mas ninguém estava acordado. Então, na cabeça dele, por que o reino não ia para frente? Olha lá. Porque, né, todos estavam dormindo quando ele já estava acordado. Número 5, vamos ver. Todos no castelo tinham motivo para não gostar do rei Quase. Não gostar que o rei Quase acordasse às 2 horas da manhã. Claro, né, gente? Nossa, deixa eu tentar enxergar por aqui que tá um pouquinho ruim. Copie as frases do texto teatral que mostram a indignação de cada um dos personagens a seguir. Então, a rainha, o que ela reclama? Ela fala assim: meu Deus, não se pode dormir nesse castelo? Essa é a fala de reclamação dela, né? E o ministro, o que ele reclama? Ele fala assim: a gente trabalha o dia inteiro e tem o direito de dormir. Tem outro momento que ele fala outra coisa. O pior é que na hora de receber os embaixadores, todo mundo fica abrindo a boca de sono. Então, ele fala isso, né? Ele fala aqui uma frase, outra frase, e ele tá reclamando, fazendo uma reclamação, né? Que eles têm direito de dormir, porque depois chegam os embaixadores e fica todo mundo com sono, abrindo a boca. Número 6. Por que o bobo não teme o rei Quase? Copie do texto a frase que comprova a sua resposta. Porque o bobo pode dizer tudo. Você é o bobo do rei. Bobo pode dizer tudo e não acontece nada. Não tem um momento que isso acontece, que é falado para o bobo, né? Que ele poderia dizer para o rei que o rei estava muito reclamão lá, né? Que as pessoas tinham direito de dormir, de descansar, e ninguém tinha coragem de falar para ele, não é isso? E aí eles falam lá pro bobo que ele pode sim falar isso, porque ele pode falar tudo, né? Então veja se vocês colocaram assim também, tá? Observem direitinho. No texto há uma expressão que também é uma frase popular, que faz os personagens começarem a falar de comida. Copie essa expressão e explique o que ela pode significar. Olha lá, pessoal, uma expressão que era muito usada antigamente, hoje em dia a gente não vê mais falando tanto. Mas ela diz assim, ó, foram plantar batatas, né? Que fala que os professores, cadê os professores? Não querem dar aula? Ah, eles foram plantar batatas, não é? Então, olha lá, foram plantar batatas, que no texto significa que os professores preferiram mudar de profissão a ganhar pouco, né? Porque ele não fala assim no momento.
os professores estavam ganhando muito pouco e preferiram ir plantar batatas, né? Tem essa parte no texto. Então, é essa a resposta aqui. Número 8. Os empregados do palácio acham que o rei quase tudo não tem motivo para ficar irritado. Explique por que pensam assim. Por que eles acham que o rei não tem motivo, que ele tá nervoso à toa, irritado à toa? Então, olha lá. Eles acham que ele não deveria ficar irritado porque tem tudo. Jardim bonito, ele tem flores perfumadas, ele tem comida gostosa, ele tem tudo o que ele precisa. Então, ele não teria motivo para ficar tão irritado assim, né? Número 9. Por que o nome do texto teatral é O Rei de Quase Tudo? Então, olha lá, né, a sugestão de resposta. Vamos ver se vocês escreveram alguma coisa que quer dizer isso também. Então, ele diz assim, ó, porque mesmo sendo o rei, ele não tinha tudo o que queria. Então, para ele era tudo quase, né, gente? Quase, só acontecia, tudo quase acontecia no reino dele, de acordo com a cabeça dele, né? E ele nunca estava satisfeito com nada, né, gente? Estava sempre reclamando de uma coisa ou de outra. Então, agora vamos ver esta outra página. Ai, gente do céu. Olha lá, pessoal, continuando. Então, para encenar o texto teatral, O Rei de Quase Tudo, quantos atores são necessários? Copie o nome dos personagens da peça. Então, para encenar essa peça, né, O Rei de Quase Tudo, quantos atores tem que estar lá para fazer a peça? Então, são 7 atores, né, gente? Como é que a gente sabe disso? Porque olha só, ele tem 7 personagens falando, né? Então, olha lá. 7 atores, mais um grupo para representar os aldeões, né? Um grupinho ali, os aldeões, que moram lá no reino, né? Então, olha lá. Rei quase, bobo, ministro, rainha, periquita, Rosa Rosai, Guta e os aldeões, né? Então, esses são os personagens da nossa história. Como o leitor descobre que a personagem pertence a... Como o leitor descobre a que personagem pertence cada fala? Ai, gente, a Pro não tá enxergando. Vamos ver aqui, ó. Observando o nome do personagem escrito antes do texto que compõe a fala. Então, na hora do texto, a gente não vê em cada fala, assim, no cantinho, o nome, né? A gente vê aqui o nome de cada um deles e o que eles têm que falar, né? Então, é assim que o leitor vai descobrir a quem pertence cada uma das falas, né? Outro, número 3. Em que cenários a história acontece? Então, ela acontece no reino, né? Na paisagem do reino. Na sala do trono, tem um momento também que acontece um diálogo lá, né? Que é a sala do trono do palácio, que eles estão conversando lá dentro. Então, são esses dois lugares. Como o leitor fica sabendo que houve mudança de cenário? Gente, é só a gente ir acompanhando, né? Lendo as frases, lendo o que está acontecendo, porque daí a gente já sabe onde eles estão, né? Com quem eles estão conversando, olha lá. Lendo os títulos e as frases que vêm entre parênteses, logo após os títulos. Então, a gente vai lendo e vai vendo as orientações, né, pessoal? As rubricas que vão explicando onde eles estão, quem vai falar em que momento, né, o que está acontecendo, em que lugar estão. Então, é nesse momento que a gente vê a mudança de cenário, tá? A resposta está aqui, se precisarem, se tiverem errado, copiem o igual aqui da Pro, igual do livro de vocês, tá bom? Lá, na questão 5, a gente tá na página 256, né, gente? Então, olha lá, na questão 5. No texto teatral, há indicações para o ator sobre como ele deve falar, atuar. Essas indicações são chamadas rubricas. Copie do texto algumas palavras e expressões. Rubricas, né?
que indicam para o ator como ele deve atuar quanto à voz. Então, o que ele tem que fazer em relação à voz no momento lá? Então, ele tem que ser nervoso naquela voz, ele tem que ser calmo, tem que ser uma voz choramingando. Como tem que ser essa voz? Então, na rubrica, ela vai explicar, né? Vai explicar voz choramingando, voz de susto. Então, é nessa indicação, nas rubricas, olha lá. Então, quanto à voz, né? Entram os aldeões cantando. Tem isso no texto, né? É para entrar os aldeões na hora, não é ninguém falando, é a rubrica, é a orientação do que está acontecendo, né, gente? Depois tem um outro momento que ele fala e fala assim, a parte. Também não é diálogo, é orientação, é explicando para os atores como eles vão atuar, o que eles têm que fazer naquele momento. Canta a canção das batatas. Então, olha lá, tem um momento que eles começam a cantar, né? Um deles começa a cantar a canção das batatas. Então, a rubrica tá explicando, né, para ele, agora é a hora de cantar a música a canção das batatas. Agora é a hora dos aldeões entrarem. Agora é a hora de outra coisa acontecer. Então é isso, tá bom, gente? A rubrica ela vai explicando, orientando o ator para ver o que ele tem que fazer, o que ele vai falar, em que tom ele vai usar para representar, o que está acontecendo naquele momento da peça, para ele saber como fazer, né? Então, olha lá. E sobre o vestuário? Ele explica lá de pijama. E quanto aos gestos? Então, a rubrica fala assim, entra o rei muito nervoso. Aí, o que acontece? O rei vai entrar na cena, né, gente? Muito nervoso. Olha a outra rubrica. Passa o rei e o bobo vai atrás imitando. Olha lá, é outro momento da peça, né? Então, vocês imaginam aí, o rei tá passando e o bobo vai atrás dele imitando. Então, olha aqui, tá orientando o ator que faz o bobo no que ele tem que fazer, né? Olha lá, nervoso, irritado. Então, as rubricas vão explicando como é que os atores têm que fazer para representar direitinho. Aos movimentos, então, o que a rubrica fala sobre os movimentos? Tem um momento que ela fala sai, então a pessoa tem que sair. Depois o ministro entra na roda em movimento circular constante. Então, olha lá, isso aqui é um outro momento também da história. Entra a rainha e logo após as serviçais do palácio dando satisfações. Então, tem uma hora que a rainha entra lá no palácio, né? Ela também reclama, não se dorme nesse reino, né? Não se pode dormir. Então, essas daqui são as rubricas que explicam algumas características importantes para os atores, algumas orientações, né, importantes para que eles saibam o que fazer e em que hora fazer. Tá bom, gente? Então, isso é a rubrica. O que mais? Vamos ver aqui se a Pro consegue ajeitar a folha. Pessoal, continuando, número 6. No texto que você leu, as falas foram registradas em prosa e verso. Pinte a seguir o nome dos personagens que apresentam alguma fala em verso. Então, olha lá, a gente vai pintar o bobo, a gente vai pintar os aldeões, Guta, a cozinheira. Que efeito a mistura de falas em verso com falas em prosa causa no texto? Então, olha lá uma sugestão de resposta. Essa mistura dá mais ritmo e sonoridade ao texto, fica mais, como a gente pode dizer, fica mais gostoso de ouvir, as palavras ficam, elas combinam, elas se complementam, elas se completam, né? Fica legal de ler. Compare as frases ditas pelo ministro. Eu não sou bobo. Você é o bobo do rei. Por que a palavra bobo foi registrada com letra minúscula e na primeira fala ela tá
desculpa, na primeira fala minúscula e aqui no segundo momento, na segunda fala, está com letra maiúscula. Porque aqui ele está falando de um adjetivo, né? Ele está falando de uma palavra, olha lá, a letra maiúscula indica na escrita que se trata de um nome próprio. Então, aqui está falando uma característica dele. E aqui está falando o nome dele, Bobo, né? Ele chama Bobo, Bobo da corte, certo? E aqui só está falando que ele é bobo, ele pode ser bobo de fazer bobagem, fazer bobeira, né? E aqui é bobo, nome, letra maiúscula, estão vendo? Olha lá, muitas falas número 9, a gente está na 257, tá bom, gente? Muitas falas do bobo repetem falas do rei. Que efeitos essa repetição causa? Então, olha lá, pessoal. Reforça o despropósito do poder real, que tira daqueles que estão a ele subordinados qualquer fala própria. Além disso, mostra que o bobo é uma extensão do rei. Ele faz as mesmas coisas que o rei e por isso, diante dos outros personagens do reino, ele tem tanto poder quanto o rei. Né? Então, essas falas repetidas do bobo... Ai, gente, que ruim. Essas falas repetidas causam essa sensação, tá bom, gente? De repetição de tudo que o rei fala, de extensão, né? Ele fica ali copiando, imitando o rei, tá certo? Então, a Pro vai deixar a resposta aqui. Ai, gente, é difícil, né, de focalizar bem. E aí, vocês vejam se escreveram com as palavras de vocês, se tá muito diferente. Podem ler a resposta do livro e depois montarem do jeitinho de vocês a resposta, tá? Com a palavra de vocês, mas se baseando em todas as respostas que estão aqui, tá bom, pessoal? Então, essas eram as atividades que vocês tinham para fazer, né? E a gente está corrigindo, então, para deixar tudo em ordem, certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse texto e tenham acertado aí na correção, a interpretação, tá bom? Agora, esse outro aqui, ó, da página 29 e 53, nós podemos fazer aqui porque elas são mais curtinhas. Vamos lá? Então, vamos lá com a Pro para a página 29. Então, deixa eu mostrar para vocês essa daqui, olha, pessoal. Estão vendo bem aí? Deixa eu ver. Tem essa tirinha. Estão enxergando? Então, olha só como ficou, pessoal. Pergunta 1. O que expressam os sinais de pontuação, interrogação e exclamação, né? Juntos no primeiro quadrinho. Então, o que isso quer dizer? Dúvida, espanto, surpresa, né? Esse estava fácil, né? B. No segundo quadrinho, há um ponto de interrogação. Olha lá, tem que olhar no segundo quadrinho de novo, né? Tem que ficar voltando. Que efeito de sentido a expressão facial da Mônica e essa pontuação podem expressar? Então, com essa pontuação e a cara dela, o que a gente percebe? Que ela está em dúvida, né? Olha lá, podem expressar dúvida, espanto, estranhamento, né? Surpresa, ela tá achando esquisito ali, né? Olha o cabelo dele, né, gente? Como é que tá? O que aconteceu com o cabelo dele, né? E aí, na última dessa página, é assim, letra C. No último quadrinho, a pontuação empregada e a expressão no rosto de Cebolinha indicam que sentimentos? Então, ali no último quadrinho, que ele tá com aquela cara ali, né, gente? Ele tá uma cara meio de indiferença, né? Meio incomodado, meio irritado, né? Ele, né, não tá gostando muito, ele não tá com uma cara muito boa, muito feliz, né, gente? Então, esse daí era só isso, bem mais curtinho, né?
E agora da página 53, vamos para a gente já arrematar? Então, olha lá, deixa para eu mostrar aqui qual que é o da 53, olha lá. Estão enxergando? Então, bora lá, tá no livro de vocês, vocês vão junto com a Pro. Então, vocês tinham que ler aqui essa história em quadrinhos, né? E responder. Questão 1. Nessa história, o que Humberto quer comunicar? Então, o que ele quer falar nessa história? Está tentando falar o quê? Que ele está apaixonado, né? Ele está amando. 2. Quais são as linguagens que ele usa para se comunicar? Então, ele usa sons, movimentos, né? Ele não tem também a linguagem corporal, o movimento do corpo dele, né? Gestos, desenho, né? Tem um momento que ele não faz o desenho lá do coração e coloca para ela. Então, são essas formas que ele usa para se comunicar, tá? Sons, movimentos, gestos e desenho. E a número 3, a última, né? Em que momento ele foi realmente compreendido, né? Que deu para entender quando desenhou o coração, né, gente? Ele estava tentando se expressar, ele tenta dar uma florzinha para ela, né? E aí ele fica fazendo gracinha, ele faz ali um poema, ele recita alguma coisa para ela e ajoelha, né? E ela toda, o que esse doido tá fazendo, né? Ela pensando. E aí, quando ele coloca o desenho do coração, aí ela percebe mesmo qual era a intenção dele, né? Que ele está apaixonado, querendo dizer que está apaixonado por ela. Tá bom? Então, essas 2 páginas curtinhas, né, gente? Então, a nossa aula de hoje foi isso, só isso, tá bom? Só correção. Então, observem direitinho como vocês fizeram, como ficou a resposta de vocês. Se estiver muito diferente da Pro, arrumem, tá? Apaguem a de vocês e façam como a da Pro. E se estiver falando a mesma coisa que o da Pro, só que usou outras palavras, tá bom, pode ser também, tá bom, gente? É assim mesmo. Bom, então a nossa aula de hoje acaba aqui. Vamos para a próxima, que também vai ser curtinha para vocês, ó, correrem aí para acompanhar a Pro, tá bom? Até a próxima aula, pessoal!